Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o Nicolas, eu tenho 16 anos, eu faço parte da segunda igreja presbiteriana aqui de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Nós estamos aqui para mais uma devocional da nossa série de devocionais aqui em Romanos. Hoje nossa meditação está lá em Romanos, no capítulo 8, do versículo 26 ao versículo 28. Nosso tema hoje é oração. Então acompanhe aí com a sua Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 26 ao versículo 28. Acompanhe com fé a palavra de Deus. Ela é fonte de vida para a minha vida e para a sua vida. Versículo 26. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O versículo 28 aqui, muito conhecido, da Bíblia, e Paulo começa aqui no versículo 26, falando sobre essa ação do Espírito na nossa vida. Paulo começa falando, também, o mesmo Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Ou seja, o Espírito Santo, ele nos auxilia em tempos, em momentos de angústias. Ele nos ajuda, até mesmo Paulo vai dizer, nos ajuda a orar, a pedir ajuda a Deus. Ele é quem nos dá a palavra quando nós estamos mudos de angústias. E muitas vezes nós temos essa vergonha, não sabemos orar, como pedir, como falar com Deus. Isso se dá muitas vezes, talvez em público, pela vergonha ou também pela nossa falta de compromisso no nosso dia a dia. As nossas desculpas com toda a nossa rotina, talvez a oração fica lá embaixo na nossa lista, Porém, aqui nós vemos o cuidado íntimo de Deus através do Espírito Santo, aonde ele fala que no versículo 27 que ele intercede pelos santos. E é sobre essa intercessão que Paulo aqui, como dito, ele fala no versículo 27. A oração é o momento onde a Trindade ela entra em comunhão conosco. O Espírito Santo nos ajuda a orar de acordo à vontade de Deus, de acordo com a vontade do Pai. E nós somos lavados pelo sangue do Filho, do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que é através desse sacrifício na cruz que as nossas orações chegam até o Pai. E Deus, o Pai, não deixa essas orações ir para o além, Ele não deixa essas orações apenas em palavras. E sim, Ele abençoa essas palavras de acordo com a sua santa vontade e faz para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele deixa muito claro a soberania de Deus aqui. E um ponto fundamental na vida do cristão, na vida do crente, é a oração. Nós cremos que a oração é um meio de comunicação entre você e Deus. E nós cremos firmemente que Deus ouve as nossas orações e, decorrente modo, age com a sua santa e boa vontade. E aqui eu deixo uma pergunta para você. O que está te pedindo, nesse momento aqui, de orar no seu dia a dia? O que te impede de falar com Deus que criou os céus e a terra? A oração ela é um momento íntimo entre você e Deus. É um momento só vocês dois, onde você vai se abrir com Deus. Não porque Deus ele não sabe o que está acontecendo na sua vida ou não sabe o que você vai pedir ou agradecer. Não. Mas sim porque é um momento onde você se prostra diante de Deus e reconhece o quão falho e quão pequeno você é. E aqui eu deixo uma sugestão de oração para você. Peça ao Senhor em que a oração seja o seu ponto principal na sua fé também. Coloque a oração como a sua primeira coisa que você vai fazer no dia. Ore ao Senhor, agradeça por estar vivo, por respirar. Tenha a oração como prioridade na sua vida como cristão e crente. E um desafio aqui para você, tente orar aí no mínimo 5 vezes por dia, seja aí no seu trabalho, na sua escola. Aí no momento, se você se lembrar, fale com Deus. É muito importante isso. Então,
Vamos orar agora, aproveitar esse momento, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus soberano e amoroso, nós te agradecemos, Deus, por mais uma devocional, mais um momento de aprendizado sobre a Tua Palavra, Deus. Senhor, nos ensina cada vez mais a orar, nos ensina a conhecer mais a Sua Palavra, ter discernimento, Senhor. Desperte cada vez mais esse desejo no nosso coração e que a oração seja um principal ponto da nossa vida, Deus, que é o momento que nós conectamos com o Senhor e nós pedimos, agradecemos e nos prostramos, principalmente ao Teu santo nome. Deus, abençoe esse dia, abençoe a pessoa que está aí do outro lado da tela, que o Senhor possa derramar graça sobre a vida dela. Em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados, Deus. Amém. Foi isso, gente. Muito obrigado. Deus abençoe muito vocês. E cumpram esse desafio, viu? 5 vezes aí no seu dia, quando você puder, ore. É muito importante. Tenho certeza que vai enriquecer muito sua vida aí perante as suas devocionais. Sua vida, você e Deus. Um abraço e até mais.